E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aulinha aqui na isomeria espacial, na estereoisomeria. Vamos agora à segunda parte dela com os isômeros óticos. Então vamos lá, só para recapitular. Na isomeria plana, a gente muda completamente a conectividade. Você olha para as duas moléculas, você vê que elas são diferentes. Quando a gente entrou na estereoisomeria, o primeiro caso, a geométrica, que é a cis-trans, precisava ter aquela dupla ali e cumprir uma série de condições por conta da falta de rotação no meio. Então você tem a possibilidade de montar a molécula de duas formas diferentes. Essa próxima isomeria também é um caso que ele é um pouco enjoadinho de ver. Então, para eu poder explicar como é que funciona a isomeria ótica, a gente vai ter que entender uma outra coisa antes. Eu já coloquei uma imagem de uma lâmpada, você está vendo. Então, a gente precisa falar que a luz ela é um conjunto de ondas eletromagnéticas. São ondas eletromagnéticas vibrando em vários planos. A partir do momento que você consegue isolar um desses planos aí, com um filtro polarizador, você tem o que a gente chama de luz polarizada. Então você tem aquela onda característica que é representando a radiação eletromagnética, que é a luz. Então ela está vibrando em todos os planos possíveis e imaginários. Se eu colocar ali uma fenda, como a gente tem aqui na imagem, né, seria um filtro que ele é capaz da onda dele conseguir filtrar. Na realidade é isso que ele está fazendo, filtrar essa onda e deixar ela em um plano só. Então essa luz que vem de um plano só é a luz polarizada. Aí provavelmente você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com química orgânica. Tem a ver com química, né? A gente está falando de luz aqui, acho que a última vez que a gente falou de luz foi do modelo de Bohr. E por que luz? O que tem a ver ótica com isso? Então, como eu falei, a gente precisa dar essa volta antes. Então falou em ótica, falou em luz polarizada, e daí? Bom, seguindo aqui o nosso slide, próximo aqui eu estou falando desse cara aqui, o Jean-Baptiste Biot. Biot foi um cara que estava estudando também a luz polarizada, só que em cima de cristais, né? Cristais de quartzo, para ser preciso. E ele percebeu, aqui a gente tem imagem de dois cristais, o seguinte: se eu pegasse cristais de quartzo assimétricos, os assimétricos eles conseguiam desviar a luz, enquanto que se eu pegasse um cristal simétrico, isso não rolaria. Então, um cristal assimétrico, ele desvia a luz. E o mais legal, se eu pegasse dois cristais, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, que são imagens de espelho um do outro, se um girasse para um determinado, desviasse para um determinado ângulo, o outro desviaria exatamente o mesmo ângulo, só que para o outro lado. Então, se milimetricamente o ângulo desviado por um é igual ao outro, só que para o lado contrário. O que é assimétrico, pessoal? Então, quando a gente pensa assim num sólido, assimétrico é que não tem aquele plano de simetria, que é um plano que corta o objeto em duas partes iguais. Então, aqui tem uma foto de uma caneca. Então, uma caneca como essa tem um plano que corta exatamente ela em duas partes iguais. Então, essa caneca ela é simétrica. Agora, se eu pegar a nossa mão, por exemplo, ela não é simétrica. Você põe nossa mão lá de frente para o espelho, você não vai ter a mesma mão. Se você pegar a mão direita, você vai ter a imagem da mão esquerda. Então, a gente tem um conjunto de coisas que são assimétricas ou não. Se eu faço um desenho aqui, por exemplo, dessa letra A, né? Finge que ela está certinha. E se eu colocar essa letra A aqui de frente para um espelho, eu vou ter novamente a letra A. Agora, se eu pego a letra R e coloco ela de frente para o espelho, você vai ter a imagem invertida, porque esse R aqui ele não é uma imagem simétrica. Então, até agora, você deve continuar se perguntando o que isso tem a ver com química. Eu falei de luz, uma luz polarizada, que só tem ali conseguir filtrar a luz, conseguir deixar só um plano ali da radiação eletromagnética. E com cristal de quartzo lá, o Biot, em 1812, conseguiu perceber isso aqui. Bom, então desvia, se for assimétrica, desvia essa luz. Se for simétrica, não desvia. Então, estou lembrando aqui o conceito do que é simétrico e assimétrico. Assimétrico não tem plano de simetria. Não demorou muito para esse cara aqui, que vocês com certeza ouviram falar, Louis Pasteur. Louis Pasteur foi aluno de Biot, né? Então ele estava trabalhando com tartarato de sódio, né, com suco de uva ali, e estava separando ali, tinha um ácido tartárico e tinha um ácido racêmico que tinha naquele momento. E como são sais orgânicos, ele conseguiu isolar na forma sólida, ele percebeu que os cristalzinhos também tinham essa assimetria. E ele percebeu o seguinte, naquele momento, ó, um cristal então vai ter o mesmo esquema lá que o Biot fez com quartzo, né? Só que o cristal do salzinho de uva era muito pequeno. Então ele fez soluções, né, dissolveu o sal
e jogou a luz polarizada e percebeu que teve desvio. Então, a grande sacada aqui começa a união da química orgânica. Aqui a química orgânica começa a entrar no mapa. A gente está falando simplesmente de luz polarizada, de cristais, né? Mas onde é que a orgânica entra agora? Porque a gente vai assumir que moléculas são assimétricas e não só os cristais dela, porque ela em solução. Moléculas assimétricas também desviam a luz polarizada. Se eu estou assumindo que a molécula é assimétrica, uma molécula for assimétrica, ela obrigatoriamente tem a sua imagem de espelho. Bom, e daí que uma molécula tem a sua imagem de espelho? Tá, se alguém é assimétrico, vai ter necessariamente um parzinho de espelho. Esse parzinho de espelho, cada um vai desviar a luz para um lado, né? Se um desvia para o lado direito, o outro vai desviar a luz para o lado esquerdo. Aí você deve estar se perguntando, e daí, quimicamente, o que tem a ver desviar para o lado direito e lado esquerdo? Pessoal, a gente chama isso aqui de atividade óptica. Se uma molécula ela é assimétrica, e ela, obviamente, se é assimétrica, desvia a luz, ela tem atividade óptica. Isso é só a pontinha do iceberg. O que acontece? Quando eu tenho moléculas que desviam a luz de forma diferente, essas duas moléculas, por exemplo, que estão aqui na tela, essas moléculas são quimicamente diferentes. Aí a gente volta para o nosso assunto base, que é a isomeria. Então, olha a sutileza do negócio. Então, moléculas que aparentemente eram exatamente iguais, a partir do momento que a gente detecta que essa molécula ela é assimétrica, vai existir necessariamente uma molécula que seja o par de espelho dela, e essa molécula tem propriedades químicas diferentes. Se são moléculas diferentes e têm a mesma fórmula molecular, elas são isômeras. Esquece até o nome óptico agora. Isômero é a base. Lá de trás, se você voltar na primeira aula de isomeria, eu falo isso. Isômeros são moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular. Só que aqui a gente tem essa sutileza da molécula ser assimétrica. E se a molécula é assimétrica, existem as duas imagens. Se você tem o chinelo direito, você vai ter o chinelo esquerdo. Você vai ter a sua imagem de espelho. Bom, aí você deve estar se perguntando como que eu vou saber se uma molécula é assimétrica ou não. Aí aqui vem o nosso critério, né? Isso aqui já foi descoberto há muitos anos, mas o que ninguém fala é que, na realidade, o carbono assimétrico ele é um macete para a gente descobrir se uma molécula é assimétrica ou não. Então, imagina só, sem condições de eu te dar uma molécula ali com 10, 20 carbonos e pedir que você diga se ela é assimétrica ou não, só olhando para ela no papel. Você precisaria de um monte de bolinha, um monte de palitinho, você precisaria montar essa molécula para poder ver ali na sua frente, na sua cara, se essa molécula tem simetria ou não. É igual esse desenho aqui, né? A gente olha para essa caneca nessa imagem, uma imagem dessa, todo mundo já viu, tem uma caneca dessa em casa, então você consegue imaginar tranquilamente que existe um plano que divide essa caneca em duas partes iguais, logo essa caneca aqui é simétrica. A nossa mão, você olha para a sua mão agora, e você sabe que não existe um plano que corte a mão em duas partes iguais. Então, a nossa mão é assimétrica. Agora, gente, quando eu falo de uma fórmula, vai ficar realmente difícil de eu olhar para a fórmula e falar, ó, essa fórmula aqui, ela é assimétrica, ela é simétrica. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai identificar isso aqui, o carbono assimétrico, popularmente chamado de carbono quiral. O que vem a ser um carbono quiral? Ele é um carbono que faz 4 ligações simples, ou seja, ele é um carbono sp3, é um carbono tetraédrico. E esse carbono, ele tem 4 grupos ligados a ele. Vamos chamar de R1, R2, R3 e R4. Obrigatoriamente, R1 tem que ser diferente de R2, que tem que ser diferente de R3, que tem que ser diferente de R4. Então já vou logo cantar a pedra para vocês. A grande missão da isomeria óptica é você olhar para a molécula e perceber se ela tem ou não tem o carbono assimétrico. Se ela tem o carbono assimétrico, é uma molécula assimétrica, então ela vai ter um isômero correspondente. Se ela não tiver, então ela não é uma molécula assimétrica e pronto, tá? Então, olha esse caso aqui, ó. Essa molécula que está aqui em cima. Eu vou até fazer uma abertura, deixa eu mudar aqui a cor da canetinha.
Eu vou pegar essa molécula daqui e vou montar ela diferente. Eu vou montar ela mais abertinha. Olha aqui. Assim a gente vai enxergar melhor. Montei a molécula em azul. Qual seria a sua missão? Qual seria não? Qual é a sua missão aqui? Então você vai ter que olhar todos os carbonos e tentar enxergar se existe um carbono com 4 grupos diferentes. Esse aqui já era, porque tem 3 Hs, os 3 são iguais. Esse aqui piorou, né? Porque tem, é igual ao outro, né? 3 Hs também. Esse aqui tem 2 Hs, vamos ver esse aqui. Ó. Esse aqui tem uma hidroxila, esse aqui tem um CH3. A gente não olha só o carbono, a gente olha o grupo inteiro. Esse a gente vê um hidrogênio. E esse aqui a gente vê uma etila, esse negócio todo aqui grande, que é muito maior. Então aqui eu tenho os 4 grupos. Esse carbono aqui é assimétrico. A gente marca com um asterisco, ou então coloca um triângulozinho assim, ele dentro de um triângulozinho. Esse é o mais comum. Se esse carbono é simétrico, pronto. Sim, essa molécula tem isômeros óticos. Ela tem os dois, né, imagens de espelho. Aquilo já foi representado colocando em evidência. Essa molécula aqui é exatamente, né, o butano-2-ol. Só que deixou no meio já propositalmente o nosso querido carbono assimétrico. E ela foi desenhada como se estivesse de frente para o espelho. Aquela fórmula aqui é tridimensional. Então a gente tem a fórmula que a gente chama D e a fórmula L, destrógira levógera. Essa aqui desvia a luz para a direita e essa desvia a luz para a esquerda. Uma é a imagem que a gente chama especular. Guarda isso, aparece muito em questões. Imagem especular, imagens de espelho. Quimicamente nós dizemos que essa duplinha aqui são enantiômeros. Beleza? Já vi algumas variações enanciômeros, tá? Mas enantiômeros é o mais comum para o parzinho D e o parzinho L. Se uma molécula é assimétrica, obrigatoriamente existe o D e obrigatoriamente existe o L. Eles são quimicamente diferentes, propriedades químicas diferentes, como todo isômero tem que ser, mas esse é o único par de isômero onde as propriedades físicas são iguais. Isso aqui é uma novidade. Nenhum isômero até agora tinha propriedades físicas iguais. Os enantiômeros, que são esses isômeros aqui, imagens de espelho um do outro, têm propriedades físicas iguais. Você também deve estar se perguntando como que eu faço para saber quem é o D e quem é o L. Infelizmente ou felizmente, não dá para saber olhando no papel. Você precisa de um equipamento como esse aqui, ó, um polarímetro. Tem um equipamento desse tipo, parece uma luneta, onde você coloca a amostra que você quer analisar, enfia ali dentro e mede o desvio da luz. Aí você vê se está desviando para a direita ou se está desviando para a esquerda. Só assim. No papel não dá para ver quem é D ou quem é L, tá bom? Então não tem como fazer isso no papel. Na década de 60 propuseram uma nova maneira de identificar os enantiômeros, que é o R e o S, tá? Esse RS tem até um jeitinho para a gente ver. Você pega o mais leve, põe para trás, vê se está girando sentido horário ou sentido anti-horário. Não necessariamente todo D é R, todo L é S, tá? Então esse aqui não tem correspondência como tinha lá na geométrica do cis e trans com E e Z. Então aqui não tem correspondência. Para o aluno do ensino médio, para o aluno do vestibular, é só ficar esperto que eles existem, tá? Se aparecer um R e um S na frente, você já sabe que ele é parte de um enantiômero ali. O mais comum é aparecer D e L mesmo aqui, ó, desviou para a direita. Negativo quer dizer que desviou para a esquerda. Então a missão de vocês, normalmente, a maioria dos casos, vai ser entregar um negócio desse aqui e vai te perguntar: tem isomeria ótica sim ou não? Posso até arriscar falar que 90% das questões são assim, tá? Lá na cis trans a gente vai ficar preocupado quem é o cis e o trans. Aqui você vai saber que existe o D e L e acabou. Então, por exemplo, aqui, ó, exemplo 1. Essa molécula aqui, será que tem ou não tem? Ó, se você quiser, pausa o vídeo agora aí e tenta pensar. Então, despausou? Você vai ter que testar um por um
E o único que tem é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um carbono assimétrico. Sim, essa molécula tem. Então aqui a gente tem uma metila, uma etila, uma propila e um hidrogênio. 4 grupos diferentes. Olha esse outro caso aqui. Exemplo 2. Quer dar uma pausa no vídeo? Pausa agora para você tentar achar, ver se vai bater com o meu. Então, despausou? Então vamos lá. Anel aromático, nem tenta, porque aqui tudo tem dupla, então você não vai nem olhar. Aqui tem 2 hidrogênios. Então esse carbono já era. Aqui também tem 2 hidrogênios, então tem que ter os 4 iguais, é diferente. Aqui é um CH3 na ponta, né? Carbono de ponta tu nem olha. E esse aqui, ó, tem uma metila, grupamento amino, um hidrogênio, e esse outro grupo aqui gigante, um grupamento aqui com um anel aromático. Então tem 4 grupos. Esse aqui é um carbono assimétrico. Sim, esse tem também. Exemplo 3. Pausa aí. Despausou? Então, tem ou não tem? Se você for procurar carbono assimétrico aqui, você não acha, tá? Não vai encontrar. Mas você deve ter percebido, se você estudou na outra aula, que isso daqui é um caso de uma molécula trans. Naquele caso da fechada, né? Trans fechada, que é difícil acontecer esse caso trans aqui. Toda vez que você tiver uma cadeia fechada, trans, automaticamente essa molécula aqui, ela é assimétrica, embora ela não tenha o carbono assimétrico. Então vai existir o D trans e vai existir o L trans. Então isso aqui é um caso muito específico, já pensando na maldade do ser humano, colocar uma questão dessa na prova, tá? Pode ser, igual também tem um caso com uma duplinha ali, um carbono no outro, mas esse aqui não é mais famosinho do que pode acontecer, seria isso aqui, tá? Esse aqui eu já estou forçando uma barra danada. Esse caso aqui é um caso especial. Se já era especial lá na isomeria geométrica, imagina aqui. Então essa vai ser a missão de vocês. Qual o grande problema disso? Que moléculas desse tipo, moléculas enantiômeras, por elas terem propriedades físicas, demorou muito para perceber que eram moléculas diferentes. Isso causou vários problemas. Vale a pena você procurar um documentário sobre isso aqui, ó. Talidomida, tá? Isso foi um medicamento que era administrado por causa de enjoo. A talidomida existe, a talidomida D e a talidomida L, né? Muitos medicamentos funcionam dessa forma. A talidomida D, ela causa lá, cessa o enjoo. E a talidomida L, ela tem um efeito que no momento não era reconhecido. Então esse remédio muita gente tomou esse remédio. E quem toma muito remédio para enjoo é mulher grávida. E as pessoas não sabiam, mas essa talidomida L, que vinha junto do remédio, misturado com D, ela causava mutações no feto. Então, você quer pesquisar, isso sempre vira e mexe, aparece numa questão, essa questão que ocorreu, né, no mundo inteiro sobre esse medicamento aqui, que foi um grande erro, né, que aconteceu. Eu até não gosto de pesquisar muitas imagens, se você for muito sensível, então só procura os textos, não procura imagens não. Avançando um pouquinho mais, o que pode acontecer de um pouquinho mais complicado? Bom, primeiro, imagina que eu tenho uma mistura onde eu tenha 50% de uma molécula D e 50% da molécula L. Coloco tudo no mesmo lugar. E vou medir a luz se está desviando ou não. Se eu colocar essa molécula aqui na luz, uma vai puxar para a direita e a outra vai puxar para a esquerda. Mas se eu tenho 50% das duas, o que vai acontecer? Um desvio vai compensar o outro. Então, se eu tenho uma mistura que 50% é de moléculas D, exatamente 50% de moléculas L, você não vai ver desvio. Então, a gente fala que esse tipo de mistura, ela não tem atividade óptica. Você não consegue detectar. Não tem atividade óptica. Você não percebe. Não quer dizer que uma vai anular o efeito da outra. O nome dessa mistura é racêmica. Então, se, por exemplo, você vai tomar lá um remédio, que o medicamento D aumenta a sua inteligência, e o medicamento L é um veneno que te mata, você vai tomar, você vai morrer super inteligente. Então, não quer dizer que é igual ácido e base que um mata o outro. Eles só anulam a luz, tá? Mas eles não anulam os seus efeitos. Então, isso é uma mistura racêmica.
esse é um caso que pode acontecer também numa questãozinha ou outra. Se eu tiver uma molécula que tenha muitos carbonos assimétricos, como essa daqui, ó, que eu tenho a glicose. Então eu tenho essa glicose aqui. Se eu olhar, eu tenho esse aqui é um carbono assimétrico, outro, 2, 4 carbonos assimétricos, né? Então, esse carbono assimétrico pode gerar uma molécula D e uma molécula L. Esse pode gerar uma molécula D e L, esse pode gerar uma molécula D ou L, e esse pode gerar uma molécula D ou L. Então, eu vou ter muitas possibilidades. Eu posso ter uma combinação D com D com D com L, D com D com L e L, muitas combinações. Esse camarada aqui, o Van 't Hoff, foi um químico que criou uma equaçãozinha para a gente resolver isso rápido. É só você pegar o número de carbonos assimétricos, aqui no caso são 4, 2 elevado a 4, acabou. Então eu tenho 16 isômeros possíveis para essa molécula aqui. Pode ser uma questão que o cara queira combinar matemática com química, ele quer saber quantos carbonos assimétricos, quantas possibilidades de moléculas podem ter, seria isso daqui. Aqui é para saber, pode ser também o número de misturas racêmicas, você pode substituir essa fórmula assim, ó, 2N menos 1, fica até mais fácil. E para a gente fechar, o composto meso, ou mesocomposto. O que seria isso? É uma molécula que vai ter, se você observar aqui, ela tem os 2 carbonos assimétricos. Mas os 2 carbonos assimétricos têm os mesmos ligantes. Então, quando eu tenho 2 carbonos assimétricos, eu vou ter o total, usando a formulazinha, 2 elevado a 2, 4 isômeros. Até aí tudo bem. Só que por eles serem iguais, eu posso ter as combinações D, L, D, D, L com L e L com D. Eu posso ter 4 combinações desse tipo. Se eu tiver essa daqui e essa aqui, ótimo. Agora, se eu tiver D com L ou L com D, como os carbonos assimétricos são iguais, vai acontecer igual na mistura racêmica. Um vai matar o desvio do outro. Então, um composto meso é aquele composto onde eu tenho 2 carbonos assimétricos iguais e esses carbonos assimétricos vão anular o desvio da luz. Você não vai conseguir perceber a atividade óptica e essa realmente é uma molécula que não vai ter o seu composto simétrico, tá bom? Então, a gente encerra aqui. Agora é hora de fazer exercício, ficando muito preocupado com isso daqui. A grande missão de vocês vão entregar uma molécula e perguntar se ela tem atividade óptica ou não, ou seja, você vai procurar ali se tem carbono assimétrico ou não. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.